E hoje nós vamos falar aqui a respeito do tema família em tempos de hipermodernidade. Como que a gente mantém a família? Eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo, escrita aos irmãos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 18, 19, 20 e 21, que diz assim: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Hoje nós vamos falar a respeito de como manter a família nesse contexto de hipermodernidade. E vamos começar do começo, do resumo, da conceituação. O que é hipermodernidade? É um termo que se refere a uma era caracterizada por uma aceleração extrema das mudanças tecnológicas, culturais e sociais. É muito interessante porque quando a gente pensa nas grandes revoluções que aconteceram na história da humanidade, sobretudo aquelas revoluções de cunho tecnológico, nós vamos perceber que as revoluções elas foram acontecendo com um hiato temporal muito extenso entre elas. Quando a gente compara, por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, depois a Revolução do computador, da internet, e hoje a chamada revolução da nanotecnologia e também 5.0. Quando a gente pensa no tempo destas revoluções, nós vemos um hiato, um interregno, nós vemos um espaço temporal muito intenso ou elástico entre uma revolução e outra. Mas nas revoluções recentes nós vemos uma aceleração nesse processo de mudança. Então, antes demorava 100 anos para mudar, 150 anos para mudar. Agora não. Agora em 30 anos as coisas mudam muito. Em 20 anos as coisas mudam significativamente, e é exatamente essa aceleração extrema nesse processo de mudança no aspecto tecnológico, cultural e social que é chamada por alguns sociólogos como a era da hipermodernidade. Hoje nós estamos vendo as tecnologias avançarem muito rapidamente, se atualizarem muito rapidamente. Nosso cérebro nem se adaptou, os nossos sentidos nem se adequaram, o nosso corpo nem se harmonizou com uma mudança e a outra já se apresenta. E nós vamos tendo que nos reinventar, nos ressignificar, nos atualizar. E isso é uma caracterização disso que a sociologia chama de hipermodernidade. Muito bem, as características desta era de hipermodernidade incluem a predominância da tecnologia digital. Quando a gente vai vivendo hoje a chamada geração alfa,
que é a geração que nasceu de 2010 para cá, é uma geração extremamente imersa em tecnologia. Eu tenho 2 sobrinhos, que é o Danilo e o Felipe, sobrinhos filhos da minha irmã, e os meninos com 1 ano e pouquinho já estavam com o celular na mão, o tablet na mão, mexendo na tecnologia. E hoje eles têm ali 2 anos, 3 anos, e eles são totalmente imersos. Se você entregar um caderno para eles, dificilmente eles conseguem fazer a caligrafia, mas se você entregar um celular, eles conseguem entrar no YouTube e conseguem buscar lá o vídeo que eles gostam de assistir. Então, essa é uma marca, uma tecnologia digital em que os nossos filhos já estão imersos. Outra coisa, outra marca da hipermodernidade, não é só a tecnologia digital, mas também a globalização. Hoje aconteceu de fato aquilo que um sociólogo disse na década de 60, que o mundo se tornaria uma aldeia global, e se tornou mesmo uma aldeia global. O mundo ficou pequeno para o ser humano e para os avanços tecnológicos. Para os irmãos terem ideia, eu, essa noite passada, preguei em Telêmaco Borba, fui com um carro para Curitiba, peguei um avião, vim para São Paulo e agora estou aqui falando com os irmãos. Isso tudo é por conta da tecnologia que encurtou as viagens, possibilitou maiores alcances. Além disso, nós temos não só no ramo do transporte, no ramo da tecnologia. Eu, na segunda-feira à tarde, eu dou aula pelo Google Meet para uns alunos que eu tenho na Alemanha, em Frankfurt. Então eu abro a sala, mando o link para eles e eles abrem lá e parece que a gente está conversando como eu estou conversando com você aqui. E na verdade eles estão lá em Frankfurt, lá do outro lado do mundo. Então isso encurtou as distâncias, aproximou as pessoas e transformou de fato, de verdade, o mundo na globalização. Aquilo que nós falávamos no ambiente regional, permanecia no ambiente regional, mas com a globalização, hoje em dia, a nossa voz, ela espalha pelo mundo. Se você der uma gafe, e essa gafe for filmada, você vai estourar no TikTok e você vai ser exposto na China, você vai ser exposto na Coreia, você vai ser exposto no Japão, não é verdade? Bom, outra coisa que é uma marca desta atualização ou modernização ou modernidade é exatamente a fragmentação da identidade. Antes nós tínhamos identidades muito claras, muito bem definidas, caracterizações muito peculiares, muito próprias de pessoas, de lugares, regionalizações muito vivas. Nós tínhamos marcas regionais muito vivas. Hoje não. Hoje nós temos uma identidade fragmentada. Eu vou dar um exemplo para você. Nós, na nossa língua portuguesa, nós aqui inserimos uma série de expressões em inglês, como se essas expressões fizessem parte da nossa língua comum, do nosso vernáculo. Por exemplo, o delete, deleta isso, né? Por exemplo, o coffee break, nós já tivemos ali um coffee break. Por exemplo, o ok, né? O ok. Por exemplo, o please, né? Então a gente vai inserindo isso e nós vamos vendo que a nossa língua vai sendo fragmentada. E o português puro, cadê? Não sei, ele vai se perdendo. E o latim puro vai se perdendo. E o grego puro vai se perdendo. E o hebraico puro vai se perdendo. E o inglês puro vai se perdendo. E o chinês puro vai se perdendo. E no aspecto cultural também, por exemplo, hoje nós vamos numa casa para nos alimentarmos, por exemplo, na placa está escrito assim, restaurante mineiro. Aí você vai lá na casa para comer uma comida tipicamente mineira. Tem realmente o tutu de feijão lá, tem realmente o queijo com doce de leite, mas do lado ali
tem o salmão cru com o molho shoyu, e aí você pode se servir. Então veja que aquela identidade raiz, ela vai sendo fragmentada, ela vai sendo relativizada, ela vai sendo fragilizada, ela vai entrando num ambiente de volatilidade muito grande. É uma marca do nosso tempo. As coisas agora já não são tão rígidas, elas já não são tão inamovíveis, elas já não são tão imutáveis. Por quê? Porque é uma marca do nosso tempo, essa identidade fragmentada. Quando a gente pensa na religião, nós também temos isso. Por quê? Porque dentro do ambiente religioso, nós vemos às vezes atos acontecendo que não são próprios daquilo que tem a ver com a nossa identidade, não tem a ver com a nossa identidade pura. Aquilo são costumes, são práticas emprestadas, importadas, trazidas de outras práticas religiosas que a gente vê dentro do culto. E aí o culto vai se tornando um culto ecumênico, um culto miscigenado, um culto heterogêneo, um culto coletivizado, democratizado. Então essa é uma marca, essa fragmentação da identidade. Outra marca desse tempo de hipermodernidade é o consumismo exacerbado. Então é uma outra marca. Nós temos vivido um tempo de consumo, e nós temos vivido um tempo de consumo voraz. Por exemplo, qual é o celular adequado? O celular adequado é um celular que possibilita você ligar, receber uma ligação e conversar minimamente através de alguns aplicativos ali, ok? Te dê um acesso à internet, te dê acesso ao e-mail, possibilite você ter acesso a algumas plataformas. Esse é o celular adequado, mas há uma pressão através da televisão, através do rádio, através da internet, através do convívio social, de você não apenas ter o celular, mas ter o celular da última geração. E você se apequena se você não tem o 15 Pro Max Ultra X-Men. Se você não tiver o última geração, você se apequena, você se fragiliza, você olha para si mesmo como incapaz, como alguém que não tem a dotação necessária. Por quê? Porque você não é capaz de estar não só com o celular, mas com o último dos celulares. E aí é interessante, ele diz assim, não, a nossa câmera, a câmera desse tem 12 megapixels e você agora tem 12,1, e por causa dessa vírgula e desse 1, você até vende o carro, faz empréstimo, entra no cartão, não é verdade? Por causa dessa vírgulazinha a mais. E a própria estrutura mercadológica, a própria estrutura mercantilista também endossa isso, na medida que não permite que algumas atualizações dos softwares venha para todo tipo de hardware. Então eu tenho aqui o hardware que eu comprei, maravilhoso, me serve e tal, mas aí lançam lá um novo software, quando eu vou baixar aqui, não é compatível, e eu preciso me atualizar, e isso me incita ao consumismo. Então eu vou consumindo os celulares cada vez mais, eu preciso ter carros. Por exemplo, há uma reclamação do brasileiro que a frota brasileira é uma frota antiga. A nossa frota, em média, é uma frota de 11 anos. Mas um carro de 11 anos, dependendo do carro, da conservação, é um ótimo carro, dá para você viajar. Eu tenho um carro 2012 e eu vou para todo lugar com esse carro revisado, dá para você viajar. Dá para você ir para o Nordeste, né? Meu pai, ele tinha um Fusca e ele ia direto a Franca, com o Fusca que ele tinha. Eu tenho um amigo que ele vinha em São Paulo e ele voltava buscar alguns produtos aqui com uma Marajó, e ele conseguiu, vocês nem sabem o que é Marajó, depois vocês pesquisam na internet, Marajó, né? E ele fazia viagem Nordeste, São Paulo com Marajó. Se você pegar, por exemplo, e abrir aí agora, aqueles que gostam daqueles carros que se transformam em casa, né? Então, o home lá, quando você olha para aqueles carros, tem gente que tem
Kombi 70, Kombi 80, e com essa Kombi bem equipadinha e tudo organizado, dá para viajar, mas o brasileiro está estressado porque a frota nossa é uma frota de 11 anos, né? Então por quê? Porque você sai na rua e aí tem o Creta, né, que tem aquele farol de LED maravilhoso, que ele conversa com você e pergunta qual a luz ou a intensidade. É complicado. Então aí você vai tendo, né, o Jeep Renegade, o Jeep Compass, e aí vai, e esse conceito de consumo vai chegando, e aí não para no celular, no carro, isso vem para dentro da casa. Por exemplo, eu ter uma casa era um sonho de todo mundo. Não, agora você não tem que ter uma casa, você tem que ter um apartamento. Aí comprou um apartamento, não, agora não é apartamento, agora é um estúdio, porque o estúdio é muito mais dinâmico, muito mais fácil de limpar, etc. E a pessoa vai entrando nesse frenesi. E em relação à roupa, você está vestido, está lá com o sapato, com a sua calça, está vestido. Não, mas você precisa comprar o pano mais fino, a última moda e assim sucessivamente. Então, essa ideia do consumismo é uma coisa muito interessante. Aqui em Barueri está sendo criado um negócio que tem na Europa, que é um incinerador de lixo. Isso aí tem causado uma certa discussão aqui, porque vai ser criado aqui na aldeia de Barueri. E para você conseguir movimentar a incineração de lixo, você vai precisar de 700 caminhões de lixo para ligar, para incinerar, e a partir dos gases que saírem da incineração do lixo, você transformar em energia e uma série de coisas. É uma tecnologia que é utilizada na Europa. E por que hoje em dia está se pensando em incinerar o lixo? Porque não existe mais espaço para a gente colocar aterro sanitário, não existe mais espaço. Então você precisa pensar na incineração, na aniquilação do lixo. E por que a gente não para de produzir lixo? Porque nós consumimos de forma inveterada e desequilibrada. E esse consumo desequilibrado é uma marca do nosso tempo. A gente não se basta com pouco. E aí vem a Shein aí, e todo mundo vai consumindo da Shein. Eu acho interessante quando chega lá em casa vestidos da China, né? E chega mesmo vestidos para minha esposa, para minha filha da China, né? Aí o pessoal agora, qual o nome daquela outra lá, Eduardo? Não é só a Shein, a Shopee, meu Deus do céu, ficaram empolvorosos aí, porque houve uma taxação da Shopee. Por que você não quer a taxação da Shopee, rapaz? Se você já tem tudo, é porque eu quero comprar mais, eu quero maior poder de compra, e quanto mais eu comprar, melhor para mim, né? E não é complicado isso aí, não é fácil. Então é um consumismo exacerbado. Essa marca, a gente vai consumindo tecnologia, a gente vai consumindo roupa, a gente vai consumindo alimento, a gente vai consumindo as coisas, e daqui a pouco a gente consome pessoas também, consome amizade, e estabelece uma relação mercadológica para tudo. Não é fácil. A outra coisa que é uma marca desse nosso tempo de hipermodernidade é também a relativização dos valores morais. Então, os valores que eram inegociáveis, os valores que eram valores imutáveis, que eram certezas, né, absolutas, essas certezas e esses valores morais se tornaram relativizados. Por exemplo, no Brasil hoje, aqui estão os advogados, né? Eu sou advogado também, então a gente está conversando hoje no direito de família a respeito de regular ou não regular a relação do trisal, né? Para fazer cair no Código Penal a ideia da bigamia e constituir a chamada família multiparental, onde você pode ter, né? Porque se o INSS reconhecer, nós vamos acabar com isso aí. Hoje o INSS ainda tem ressalvas. Se ele reconhecer, se ele der a pensão para a esposa, dificilmente ele vai dar para a convivente, né? Mas o dia que houver essa admissão de que é possível conceder para a esposa e para a convivente, e às vezes mais de uma convivente partilhando a pensão, daí então isso estará de vez no ordenamento jurídico. Então veja que não é brincadeira, né? Nós estamos nesse pé aí de negociação, nós estamos no pé de negociar a questão do trisal e outras questões morais. Agora o Supremo Tribunal Federal veio e colocou, né, estabeleceu a descriminalização
do porte da posse de maconha até 40 gramas, né? E aí vai continuar sendo ilícito, mas o ilícito apenas administrativo, ou seja, se você não tiver lá um direito, né? Uma autorização administrativa para o uso daquilo, seja para fins medicinais, tratamentos, etc., você poderá ser apenado ali, apenado não, você poderá ser responsabilizado, vamos usar essa palavra que é mais correta, no campo administrativo, com algum tipo de sanção ali administrativa. Bom, então veja que aquilo que era absoluto, hoje a gente tem uma abertura, né? Então uma relativização, e isso é muito difícil. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa característica, essa é a nossa, o nosso ambiente, isso é o que a gente tem que aprender a lidar. Bom, nesse tempo de hipermodernidade, nós temos a família, e eu sei que nós como cristãos devemos respeito, e nós temos respeito a todas as formas de família. A nossa palavra é de respeito, a nossa palavra é de oração, a nossa palavra é de acolhimento, mas nós temos aquilo que a palavra de Deus nos ensina como a família básica, como a família exemplar, como a família modelo, como a família que todos nós devemos perseguir, o nosso dever ser em relação à família. E aí, essa família é uma família composta por pai, por mãe e pela prole. É assim que a Bíblia trabalha, do Gênesis até o Apocalipse. É assim que nós temos exemplos na Bíblia de família. Essa família composta pelo pai, a mãe, a prole, é a família básica, é a família padrão, é a família natural, é a família que a Bíblia admite como sendo a família idealizada por Deus. É óbvio, eu volto a dizer, Deus, ele respeita, sim, e a igreja deve ter uma postura de respeito, uma postura de oração, uma postura de evangelização, uma postura de acolhimento a todas as formas de família, mas a igreja não pode deixar de levantar essa bandeira, esse estandarte, de levantar esse modelo, de levantar esse referencial. Sempre que a gente vai olhar para a família à luz das Escrituras, nós vemos esse padrão do pai, da mãe e da prole, essa estrutura familiar. Muito bem. Agora, no meio desta hipermodernização, como é que a gente faz para manter a nossa família, para continuar estruturando ou sustentando a família nesta rédea, nesse modelo, nesse enquadramento que as Escrituras dão? Como é que a gente faz? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ver esse modelo em alguns versículos. Eu queria, se você pudesse ou projetasse aí, Gênesis 2:24, diz assim: deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, tornando-se uma só carne. Aqui nós temos a base da família, que é o casamento, o homem se unindo com a mulher, os dois entrando numa relação de intimidade profunda e formando ali o casal. Então aqui nós temos essa base, é assim que a Bíblia expõe. E o casamento, à luz da Bíblia, ele é uma união heterossexual. Pastor, mas existem outras formas de expressões familiares, como a união homoafetiva. A igreja ora, a igreja evangeliza, a igreja respeita, mas a igreja não pode deixar de defender essa bandeira, não pode deixar de expor a sua cosmovisão, não pode deixar de expor a sua convicção, e a convicção cristã, a convicção da nossa fé, da nossa mente, da Bíblia. A forma como nós aprendemos é que a família, ela é formada inicialmente por um casamento heterossexual, onde você tem um homem unindo-se a uma mulher. É interessante que a Bíblia vai falar homem e mulher, e depois, para ela mostrar
essa binariedade, ela vai falar ali de pai e mãe, essas figuras, homem e mulher, pai e mãe, mostra essa binariedade que as escrituras vão defender, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, começa com uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação heterossexual. Agora, essa relação não é só heterossexual, ela também é uma relação monogâmica. Ah, pastor, nós estamos vendo aí na sociedade o reconhecimento da família multiparental, nós estamos vendo aí o reconhecimento do trisal, nós estamos vendo aí a possibilidade de cair o tipo penal da bigamia, nós estamos vendo aí órgãos estatais reconhecendo outras estruturas familiares. Há de se respeitar tudo isso, mas nós temos um modelo, nós temos uma referência, nós temos um norte, nós temos uma bússola, nós temos um luzeiro, nós temos um farol, e o nosso farol é que a família, ela começa com um casamento heterossexual e um casamento monogâmico, marido de uma só mulher e mulher de um só marido. Foi assim. Alguém diz assim: não, mas Deus, ele suportou a bigamia, a poligamia, a poliandria, a poligenia. Deus, ele suportou isso, tolerando os homens, mas isso nunca foi um modelo de Deus. Quando Deus criou um homem para uma mulher. Quando Deus preservou a humanidade em Noé, Deus preservou um Noé para uma esposa. Quando Deus chamou Abraão, o Abraão até tentou enfiar a Agar lá, mas Deus não aceitou. Deus disse: a sua mulher é Sara. Quando vem Jesus vem num tipo, ele vem numa estrutura, ele vem num modelo familiar que prevalece a monogamia. E quando vem os apóstolos, eles vão dizer aos obreiros, que são os luzeiros, que são os paradigmas para a igreja: por isso não quereis vós todos ser ministros, porque o vosso juízo é maior, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então fala lá, o obreiro, ele seja marido de quantas mulheres? Uma só mulher. Aqui você tem essa referência, o casamento tendo como base uma relação heterossexual, monogâmica. Em terceiro lugar, monossomática. O que quer dizer essa relação monossomática? Quer dizer uma relação onde o casal se funde, o casal se entrelaça, o casal se harmoniza. O homem completa a mulher, o homem completa a mulher fisicamente, o homem completa a mulher emocional e mentalmente, o homem completa a mulher no aspecto espiritual, no aspecto de companheirismo. A mulher completa o homem, a mulher vai inteirando, ela vai preenchendo as lacunas do homem, de modo que eles vão se tornando ambos uma só carne. Eu gosto muito da expressão da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que a NTLH, ela trabalha com a expressão: ambos se tornarão uma só pessoa, porque uma só carne ali fica um pouco difícil de entender. Uma só pessoa, com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, às vezes até com os mesmos sentimentos, de uma forma ou de outra. O casamento é tão belo que o marido vai se parecendo com a mulher e a mulher vai se parecendo com o marido vai emprestando características para a mulher e a mulher vai emprestando características para o marido, e vai formando essa união, que é uma união monossomática. E por fim, o casamento baseado numa união indissolúvel. A indissolubilidade, ela é um preceito que Deus estabeleceu como regra para o casamento. É claro que na própria Bíblia, aí no outro dia eu traria essa discussão para os irmãos, Deus, ele tolera o divórcio. Nós temos em Deuteronômio 24 o divórcio por causa da dureza de coração. Nós temos em Esdras 9:10 o divórcio por causa de questões étnicas. Nós temos em Mateus 19 o divórcio por causa da porneia, que é a prostituição, todas as formas mais amplas, maximizadas de prostituição. E nós temos o divórcio em 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo 15, por conta de incompatibilidade religiosa. Tudo bem, nós temos essas suspensões do dever ser que a própria Bíblia tolera, mas isso não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é aquela palavra de Jesus: aquele a quem Deus uniu, não separe
o homem. Foi assim, quando perguntaram para Jesus sobre divórcio, Jesus não estendeu o tema do divórcio, ele estendeu o tema do casamento, porque para Jesus o divórcio só acontece como fruto do pecado, como fruto da queda. Para Jesus o divórcio faz parte do arcabouço da universalização do pecado. O divórcio, no ideal de Deus, não aconteceria. A dilaceração de uma família, o corte, a ruptura de uma relação tão profunda quanto o casamento, não deveria existir se o homem não pecasse. Mas por causa do pecado, como o pecado afetou a tudo, afetou também essa relação. E Deus, por uma misericórdia, Deus, por uma graça, Deus, por uma benignidade, suportou isso, mas isso não é o ideal de Deus, esse não é o modelo de Deus, esse não é o desejado por Deus. Deus quer que as famílias se unam, que os casais se unam, que vençam suas diferenças, que unam as suas forças, que lutem um pelo outro e pela harmonia do lar. Este é o ideal, esta é a vontade de Deus. Agora, a família, ela não fica apenas nesta união entre homem e mulher. Segundo o modelo bíblico, a família vai se estender. Olha o que diz aí Efésios, capítulo de número 5, versículos 31 a 33. Diz assim, Efésios 5, 31 a 33. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Aí Paulo vai dizer, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito da igreja casando com Cristo, todavia também vós, cada um em particular, cada homem, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Eu gosto muito da Sara, que chamava Abraão de meu senhor, e não chamava Abraão de meu senhor porque Abraão lhe batia, não chamava Abraão de meu senhor porque Abraão pagava o cartão de crédito dela com o que ela gastasse, chamava Abraão de meu senhor porque ele era uma referência, e ela também valorizava o casamento, valorizava o cônjuge. A gente já enfrenta tantas humilhações, tantas exposições, tantos enfrentamentos. Quem nos dará uma palavra de ânimo, de esperança? Quem introjetará em nós uma palavra de contentamento, de alegria, de reconhecimento? O cônjuge. Segundo a Bíblia, o cônjuge. Então ali vem o Abraão sendo chamado de senhor por Sara. A Bíblia fala que a mulher deve reverenciar o marido. Agora, não é uma reverência por medo, não é uma reverência por troca, não é uma reverência por pressão, não é uma reverência por patriarcalismo puro, de imposição, não. É uma reverência como fruto da gratidão. É mais ou menos assim, o homem ama tanto, o homem provê tanto, o homem se entrega tanto, o homem parece tanto com Cristo nessa relação, que a reação natural da mulher é reverenciá-lo, é agradecer a Deus por ele, é orar por ele, é ser submissa a ele, é cuidar dele, porque ela é cuidada por ele também. E aqui nós temos uma relação muito maravilhosa, idealizada pela palavra de Deus. O marido deve amar a esposa, e a esposa deve reverenciar o marido no trato, no respeito, no elogio, no carinho, na intimidade sexual, na boa administração financeira, no cuidado com a casa, no cuidado com o patrimônio familiar. Ambos têm responsabilidades, ambos têm deveres, ambos têm atividades que são mútuas, e essas atividades precisam ser cumpridas, e se forem cumpridas com a bênção de Deus, esse casamento vinga, esse casamento continua, esse casamento ele torna-se um sucesso. Alguém contou uma história dizendo que a pessoa queria separar-se, aí procurou o pastor, e o pastor disse: antes de você separar, vamos fazer o seguinte, durante 6 meses você vai ser o cônjuge que o seu companheiro ou com a sua companheira desejaria ter. Então durante 6 meses você vai cuidar e zelar dele ou dela, durante 6 meses, e aí aplicou aquela prática. Durante 6 meses foi a melhor esposa do mundo, durante 6 meses foi o melhor marido do mundo. 6 meses depois o pastor procurou o casal e disse: e aí, vocês não vão separar? Eles disseram: não, a gente descobriu o valor do casamento. Não é verdade? Agora, quando nós vamos nos
nos reservando, quando nós vamos sonegando o direito do outro de ter a nossa presença, de ter o nosso apoio, de ter a nossa alegria, de ter o nosso trabalho, o nosso empenho, os nossos recursos mais amplamente possível, né? Que pensarmos em recurso. Quando nós vamos privando o outro, o casamento dilui. Mas quando nós vamos nos entregando, vamos de fato, de verdade, dizendo: eu estou aqui para manter esse casamento, eu estou aqui para lutar por esse casamento, eu quero dizer para você que não haverá força, não haverá oposição, seja humana, seja espiritual, que será capaz de destruir esse casamento e essa família. Casais que trabalham junto com o outro em favor do casamento, são casais que perduram, são casais que duram, são casais que se mantêm, são casais que se sustentam, que têm os seus entreveros sim. Não pense que são dois anjos casados, não, são dois pecadores salvos pela graça que casaram. Então de vez em quando a frigideira voa, de vez em quando a panela de pressão dá na parede, e você diz: meu Deus do céu. Mas aí eles vão lá, pedem perdão, eles se reconciliam, eles procuram um ao outro, e esse casamento vai sendo refeito, essa união vai sendo harmonizada e restaurada, e de repente esse casal vai sendo exemplo. Agora, eu quero ler Colossenses capítulo 3, do 18 a 21, para a gente finalizar. Vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor, e vós maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis asperamente. O que é um tratamento áspero? É achar que ela tem obrigação de colocar comida, é achar que ela tem obrigação de engomar sua camisa, é achar que ela tem obrigação de engraxar seu sapato. Não, senhores, se você não obtiver isso como um ato de gratidão, não será pela força, e não deverá ser pela força, pela imposição, pelo temor, pela exigência. Não trate a sua mulher com aspereza. E aí nós temos que tratar como então? Com palavras dóceis, com palavras afáveis, com palavras amáveis. O marido tem que elogiar a mulher. O Gary Chapman escreveu um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E aí lá nas 5 linguagens do amor, ele vai e diz que a primeira linguagem é o elogio, é chegar e dizer: você está linda, puxa vida, eu percebo que cada dia mais você está emagrecendo mais, né? Você está maravilhosa, está cheirosa, o que você anda fazendo para você manter essa jovialidade, né? A cada dia que eu acordo aqui nessa casa, parece que eu virei um rei, porque eu acordo do lado de uma rainha, né? Meu Deus do céu, você é maravilhosa, e você precisa nutrir esse sentimento. O Gary Chapman fala do elogio. E você, mulher, elogie também o marido, mesmo que ele não seja assim, aquele protótipo, né, do Deus grego, ainda que ele não seja aquele paradigma do Giannichini, né? Mas você vai encontrando beleza nele. O seu cabelo está bem mais bonito, né? Puxa vida, eu tenho percebido assim a sua mão bem mais, né, suave. Você vai falando: você é trabalhador, você é um indivíduo que trabalha bem, você é um bom pai, você é um bom marido. Eu sou muito feliz por encontrar você. O marido também gosta de ser, né, afagado. O marido também gosta de ser elogiado. Por isso, quando você puder, né, quiser, você elogie, dê uma palavra, passe assim lá na casa e diga: e aí, bonitão, né, seu lindão maravilhoso, né? Ele vai ficar todo faceiro, é capaz dele levantar e ir para frente do espelho, fazer assim, etc. Mas deixa, é o momento dele, né? É o momento que você despertou nele a sua masculinidade, né? O respeito por ele mesmo, a autoestima. Isso é maravilhoso. Então é preciso, segundo Gary Chapman, elogiar, mas não pode só elogiar. O Gary Chapman fala também que é necessário dar presente, é uma segunda linguagem do amor. Então, maridos, de vez em quando chega com um presentinho, é um diamantezinho negro que você compra e deixa lá, né? É uma flor que você passa no farol mesmo e compra, e chega e diz: ô, minha princesa, lembrei de você, né? Poxa, aí até estou dedicando isso aqui a você. E se puder comprar algo mais caro, compre um anel, compre uma aliança, né? Compre uma corrente de ouro e diz assim: olha, minha filha, quando eu morrer você vende isso aqui e você tem com o seu futuro garantido. Não é verdade? Se você puder, dê um carro, dê uma casa,
dê presente. Não precisa necessariamente ser presente pecuniário todas as vezes, com valores altos, né? Pecuniariamente falando, mas você ter ali algum presente, seja ali um bombom, seja uma coisa que ela gosta, seja uma leva para jantar, dá um presente. Você, mulher, também você pode dar um presente, ainda que se você não trabalhe, com o dinheiro dele, porque com o dinheiro dele você dá presente para os seus filhos, para os seus parentes, que também dê para ele. E se você disser para ele que vai dar um presente com o cartão dele, ele não vai aceitar. Mas se você pegar o cartão e disser, eu tenho que comprar uma coisa, é um mistério, né? Deixa que eu estou sabendo o que eu estou fazendo, ele vai deixar, e aí você compra. Não compra muito caro, porque ele vai receber o presente, depois que ele vê o preço, ele pode ficar com aquele presente amargo, um presente grego. Mas você tem sabedoria, você tem iluminação, você é esclarecida, você tem um jeito, e com esse jeito, essa tarimba sua, você será capaz, muito capaz, de conduzir esse negócio. Mas dar presente, é bom receber presente, não é bom receber presente, sim ou não? Seja uma gravata, né? Seja uma caneta, seja às vezes uma coisa assim muito singela. Ontem, por exemplo, eu estava lá em Telemaco Borba, e tinha um irmão lá toda hora me levando, me trazendo, e esses irmãos são delegados pelo pastor, e o pastor só quer colocar gasolina no carro dele, e às vezes ali um dinheiro para ele comer, e o irmão fica trabalhando o tempo todo, ele fica sua babá, ele vira sua babá do pregador. O que é babá do pregador? Tem que levar o pregador no hotel, tem que levar o pregador tal. Aí quando foi no final do dia, eu tive a oportunidade de sair para comprar um negócio, e eu comprei um presentinho, uma lembrancinha para o rapaz que estava comigo, e ele ficou muito grato. Ele falou, poxa pastor, que Deus abençoe, toda vez que o senhor vier aqui, eu seja designado para cuidar do senhor. São singelezas. Eu gastei lá no presente dele lá R$15, mas ele ficou tão agradecido. O presente quebra. Aliás, Provérbios diz que o presente dado antecipadamente quebra a ira. A pessoa está nervosa com você, vai dar um chamão em você, mas aí você dá um presente, aquele presente quebra. Então é bom não chegar de mãos vazias na casa de Deus, mas também é bom não chegar de mãos vazias em sua casa. Você vai ver como a paz vai se estabelecer lá, não é verdade? Então o Gershom fala do presente. O Gershom fala também do tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? É um tempo exclusivo. Um tempo de qualidade é um tempo exclusivo. Não é um tempo dividido com o celular, não é um tempo dividido com o Facebook, não é um tempo dividido com o Instagram, não é um tempo dividido com o WhatsApp, não é um tempo dividido com o trabalho, não é um tempo dividido com a igreja. Até a igreja de vez em quando tem que esperar. Aí você diz, não, mas a igreja vai acabar, vai nada. O pastor Jessé já pregou aqui hoje que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja vai se sustentar. Então de vez em quando tira, né, a sua dona, para que você leve-a para jantar, para almoçar, dê um tempo de qualidade. Tira o seu dono aí, né, o seu marido, para que ele também possa ter um tempo de qualidade com você, um tempo de qualidade sem os meninos, porque às vezes os meninos, né, eles atrapalham. Eu sei que para nós como pais, essa ruptura não é fácil. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, agora o Dudu está com 18 anos, a Moniquinha está com 20, né, então são marmanjos, já, como dizia minha mãe, são marmanjões, né, eles se cuidam, tudo bem, mas eu me lembro que eu e a Mônica, nós, certo dia, falamos, vamos ter um tempo nosso, vamos, aí fomos lá para Sorocaba. Chegamos lá em Sorocaba, fomos no Iguatemi de lá, e aí nós falamos, vamos almoçar e vamos pegar um cinema, né, em Sorocaba, que a gente podia ter feito isso aqui, mas a gente queria andar um pouco junto no carro para conversar, tal, tudo bem. Fomos a Sorocaba. Chego lá em Sorocaba, a gente começa a querer ver, né, um filme, e aí tinham vários filmes lá, e aí tinha os filmes sérios de adultos, mas a gente não conseguia olhar para os de adultos, a gente só lembrava os de criança. No final a gente entrou para assistir Alvin e os Esquilos, eu e ela, vamos lá assistir Alvin e os Esquilos, e lembrando dos filhos, entendeu? Porque só assistia filme de criança com os filhos, e aí então a gente foi assistir o Alvin e os Esquilos lá. Mas é engraçado isso, quer dizer, você tem que ter esse tempo de qualidade. Qual é o dia do casal se reunir? Qual é o dia que o marido se reúne, que a mulher? A gente ignora isso e tem famílias fragilizadas, relacionamentos fragilizados, e aí então a gente vai se distanciando, e quando vê, a família não atingiu aquele modelo segundo Deus e segundo a palavra de Deus. Então os maridos precisam tratar as mulheres
com esse trato não áspero, esse trato dócil, essa linguagem do amor, seja o elogio, seja a questão do presente, seja o tempo de qualidade, seja um sacrifício, né? Seja um sacrifício. O Gary Chapman fala para fazer algum sacrifício. Qual é o sacrifício que você vai fazer por ela ou por ele? É importante desejar isso também. Agora, depois que o casal está bem, porque a base da família é o casamento, vem os filhos. E aí Paulo vai dizer em Colossenses 3, do 18 a 21, vós filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. É interessante que quando a gente vai ler o decálogo, que é o conjunto lá dos 10 mandamentos, nós vamos ter os 4 primeiros mandamentos sobre Deus, né? Não terás outros deuses, não farás imagem de Deus, não tomarás o nome de Deus em vão, guarda o sábado. Mas o 5º mandamento e o primeiro com promessa não trata da nossa relação profissional, não trata da nossa relação social, não trata da nossa relação educacional, mas sim trata da nossa relação familiar. E o texto diz lá, honra pai e mãe. E aí vem ali 2 razões porque você deve honrar pai e mãe. Primeiro, porque assim se prolongará os seus dias sobre a terra. Aos meninos que estão aqui, às meninas que são filhos aqui, e a todos nós que ainda temos nossos pais vivos, quem ainda tem pai e mãe vivo, não importa a idade que tenha, esse princípio continua o mesmo. Nós devemos honrar pai e honrar mãe. E o que é honrar? Quando você está debaixo da guarida, debaixo do albergue, da proteção dos pais, você vai honrar os pais obedecendo-os. É lindo quando um filho ouve o pai, ouve o que o pai fala, ouve o conselho, ouve a orientação. Esse velho que você olha e diz assim, mas é muito velho, ele já passou por coisas que você não passou, ele já se relacionou com pessoas que você não relacionou. Quando ele disser uma coisa para você, procura ouvir, procura tentar, procura colocar em prática, procura obedecer, porque isso tem a ver com honrar pai e mãe. Agora chega um tempo que os filhos vão honrar pai e mãe de outra forma, não é mais ouvindo diretamente, mas sim sendo cuidadores, sendo zeladores, sendo preservadores, sendo mantenedores dos pais. E eu quero dizer para você, é dever nosso cuidar dos nossos pais. Por exemplo, eu sabia que meu pai gostava de uma feijoada. Meu pai descansou agora em 2022, então quando era no sábado, de vez em quando, eu ia lá na casa dele para a gente comer uma feijoadinha, né? Você tem que saber os gostos do seu pai, e você tem experiências. Por exemplo, se você já foi no Coco Bambu, leva seu pai um dia lá, leva sua mãe lá. Se você um dia já foi fazer uma viagem lá para o Beach Park, lá em Fortaleza, no Ceará, leva o seu pai para descer lá o água também. Ele vai gostar, porque ele é ser humano como você, não teve a mesma oportunidade que você, mas se você apresentar coisa boa para ele, ele vai gostar do mesmo jeito. É lamentável, filhos. Um dia eu estava lá conversando com uma irmã, e a irmã falou, pastor, conversa com os meus filhos. Eu falei, por quê? Ela disse assim, a irmã disse, olha, porque os meus filhos compram pizza e passam, eles moram no fundo da minha casa, a casa cedida por mim, e eles compram pizza, aquele cheiro de calabresa com cebola, né, e azeitona preta, né, e aquele cheiro subindo, e passam bem pertinho do vitrô assim, aí o vitrô está entreaberto igual aquele ali, o cheiro entre os velhinhos, sentem, mas não vem nada. Quando passam lá, quando olham lá no corredor, já não tem mais nada. Pelo amor de Deus, você vai trazer uma pizza para você, traz para os velhinhos, entende? Então isso são cuidados que nós precisamos ter, levar no médico, acompanhar, até que você encerre o seu ministério, como José encerrou o dia que ele sepultou Jacó. É engraçado esse texto aí, os irmãos sabem muito bem, lá em Gênesis 25, o Ismael e o Isaac brigaram. Mas quando houve a morte de Abraão, o texto fala, Ismael e Isaac se uniram para sepultar o Abraão. Pode olhar lá no texto, né? O Ismael e o Isaac se unem para sepultar o pai. Eles suspenderam a diferença entre eles
em respeito, em veneração ao pai, para cuidar do pai na hora final. Então, os filhos devem ter esse princípio da honra aos pais. Honrar o pai quer dizer obedecer, honrar o pai quer dizer cuidar, honrar o pai quer dizer se tornar amigo e companheiro. Num primeiro momento você é dependente do pai, depois o pai depende de você, mas chega um tempo que você descobre nos pais amigos, confidentes, coisas que você não vai poder falar com o seu pastor, coisas que você às vezes não vai poder falar nem com o seu cônjuge, você vai poder se abrir com a sua mãe, você vai poder se abrir com o seu pai, e sempre o pai e a mãe terão palavras boas, palavras de orientações boas, conselhos bons, certos, conselhos justos, para guiar e para orientar. Que todos nós aqui como filhos honremos os nossos pais, aqueles que ainda têm os pais vivos e aqueles que são jovens, que convivem dentro dos lares de seus pais, que nós honremos, para que prolonguemos os nossos dias sobre a terra. Deus dá longevidade de dias, Deus acrescenta anos, horas, meses, tempo. Deus faz ser longevo o indivíduo, aleluia, o servo dele, que honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Agora é interessante que a promessa não para aí, e diz assim: para que tudo que você faça, você vá bem. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, até aquilo que tinha tudo para dar errado, Deus pode reverter e pode abençoar você. Deus pode mudar o resultado. Aleluia. Deus honra filhos que honram pais. Agora é interessante que o apóstolo São Paulo, quando ele vai trazer aos Colossenses aqui, ele traz uma outra razão. Ele diz: filhos, honrem os pais, não só porque os seus dias serão prolongados, não só porque você vai ter sucesso no que você fizer, mas também porque isso é agradável ao Senhor. Não adianta eu vir aqui na igreja dar glória a Deus, aleluia, pregar e tratar meu pai de forma indiferente, tratar minha mãe de forma indiferente. Eu não agrado ao Senhor com isso. Eu anulo o meu culto, eu anulo a minha devoção, eu anulo a minha adoração. Existem muitas coisas que lançam o nosso culto, a nossa liturgia pelo ralo, e uma das coisas é você não honrar pai e mãe. Paulo diz: isso é agradável ao Senhor. O que é agradável? É aquilo que toca o coração de Deus, é aquilo que traz satisfação em Deus. Quer ver Deus sorrindo? Cuida do seu pai, cuida da sua mãe, cuida dos seus responsáveis. Às vezes você perdeu o pai muito novinho, às vezes você foi criado sem pai, sem mãe, mas teve alguém que Deus colocou no seu caminho, e esse alguém se tornou o seu pai, se tornou a sua mãe, seja uma tia, seja a avó, seja um irmão mais velho. Eu fui comer esses dias num lugar, aí a moça do caixa estava toda feliz, e ela disse assim: ô pastor, eu tenho que contar uma coisa para o senhor. Aí eu falei: o que foi? Ela falou assim: eu recebi uma promoção aqui no trabalho, e eu ganhei um dinheiro aqui no trabalho, um acerto que eu fiz aqui no trabalho, eu ganhei, agora eu vou ganhar um pouco mais, e eu vou poder realizar um sonho maravilhoso. Eu estou pagando para o meu irmão, que quando meu pai morreu, foi meu irmão que assumiu os outros irmãos menores, e esse irmão foi o nosso pai, e eu vou poder pagar para ele uma viagem, para ele, para a mulher dele e para o filhinho dele, lá para, pode desligar por favor, lá para o Nordeste. Por quê? Porque eu vou poder pagar, porque agora Deus me deu condições, e ao pagar isso aí eu vou realizar um sonho dele. Aleluia, glória a Deus. Não importa, às vezes o seu pai é o seu pai biológico, às vezes o seu pai é um pai afetivo, às vezes o seu pai é um irmão mais velho, é um tio, é uma avó. Não importa, se você cuidar, você vai arrancar um sorriso de Deus, você vai agradar a Deus. Honra pai e mãe, isso é princípio familiar, e nós não podemos deixar essa hipermodernidade que tira das escolas os dias dos pais, tira das instituições os dias das mães, tira, aleluia, das relações, essas figuras importantes, emblemáticas. Nós não podemos deixar isso morrer. Nós precisamos levantar e hastear essa bandeira. Eu sou defensor do pai, eu sou defensor da mãe, eu vou honrar, como diz a palavra de Deus. Às vezes a sociedade pede de nós, crentes, algumas condutas que, se nós atendermos, nós infringiremos mandamentos muito sérios. Por exemplo, nós não
podemos ceder à descaracterização da figura paterna e da figura materna, como a sociedade quer. Por que não? Porque está no decálogo, está nos 10 mandamentos, está nos princípios máximos, está na cabeça da pirâmide das normas bíblicas, dizendo: honra pai e mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, para que tudo que você faça, você vá bem, e porque isso é agradável ao Senhor. Deus é louvado quando a gente levanta a mão na igreja, mas Deus é louvado também quando a gente compra remédio para os nossos pais. Deus é louvado quando a gente dobra o joelho e passa 4 horas em oração, mas Deus é louvado também quando a gente acompanha os pais no médico. Aleluia. Deus, Ele quer ser agradado por nós, não só numa área, mas em todas. Ele quer ser louvado por nós, não só num aspecto, mas em todos. E esse aspecto é um aspecto que nós não podemos ignorar. Agora, a Bíblia vai falar de uma responsabilidade dos pais para com os filhos. Paulo vai dizer: vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Então, como é que eu faço para não irritar o Dudu? Como é que eu faço? É simples, eu preciso entender as fases dele. O meu pai era um homem que ele não era teólogo, era um homem que não tinha uma doutrinação igrejeira, paroquial, mas era um indivíduo muito esperto com a vida. Ele tinha a sabedoria do camponês, ele tinha a sabedoria do observador. E meu pai foi pai de 18. Os irmãos às vezes ficam um pouco desesperados porque eu fico suando. Eu vejo, os irmãos querem ligar o ar, fazem isso com muito amor, obrigado, mas querem ligar o ar, querem me dar papel, eu recebo isso, mas é porque o gordinho sua mesmo. Deixa o gordinho suar, deixa, é assim mesmo. Se eu fosse caminhar no parque, eu estava suando lá. Então deixa eu pregar, que eu estou perdendo meus quilinhos aqui, Quando eu termino de pregar, rapaz, eu estou bem mais leve. Essa roupa serve melhor. Tá vendo esse blazer aqui que não fecha? Você vai ver, depois que eu terminar de pregar, ele vai até fechar aqui um pouquinho, Obrigado, meu querido. Às vezes eu vejo o desespero dos irmãos. Tem irmão que, um dia o irmão obreiro, eu não peguei o papel, ele foi secou meu rosto. Ele chegou e... desesperado, não, gordinho soa mesmo. É para suar mesmo, deixa suar. Muito bem. Então, o que acontece? O meu pai tinha essa sabedoria, a sabedoria do camponês, a sabedoria do indivíduo que parte da observação. Meu pai teve 18 filhos, e dos 18 Deus levou 3, ficamos em 15. Dos 15, 8 homens. Nós sempre moramos em periferia. Era para os nossos irmãos terem se perdido para a criminalidade, mas o meu pai sempre soube trazer esses irmãos, inclusive a mim também, junto dele. Ele não nos deu a fé, porque a fé veio através da minha mãe, mas ele nos deu, sabe o que? Ele nos deu o trabalho. Ele nos deu o trabalho. Hoje eu sou advogado, mas eu não sou só advogado não, eu sou padeiro também, e eu falo isso com muito orgulho. E da onde que eu aprendi a fazer pão? Eu aprendi a fazer pão com meu pai me ensinou. Então nós precisamos respeitar estas faixas etárias dos filhos. Enquanto meninos, eu falo como menino, eu trato como menino, eu sou tratado como menino, mas daqui a pouco ele começa a crescer, ele começa a engrossar a voz, ele começa a querer descobrir o seu próprio mundo, estabelecer-se, e o pai precisa respeitar. Eu não posso sufocar meu filho, eu não posso prender meu filho, eu posso prepará-lo, eu posso potencializá-lo, eu posso instrumentalizá-lo, eu posso educá-lo, eu posso dar para ele ferramentas para que ele alcance objetivos que ele carrega no coração, na alma, e sonhos que Deus o faz sonhar. Mas, aleluia, eu vou fazer isso respeitando a faixa etária. O meu pai batia na gente. Eu não sou de uma época do cantinho do castigo. O cantinho do castigo do meu pai era o pescoção. Ele tinha um nome, chamava pescoção. Como é que era o pescoção? Se você errava, meu pai já dava uma assim, ó, pau! Aí você já ia rolando, é o pescoção, Mas o meu pai batia na gente só até 12 anos.
Depois, quando a gente tinha ali 12, 15 anos, ele já via que a gente estava, ele não batia mais. Ele era firme, ele era duro, mas ele não batia mais. Ele dizia, eu tenho que respeitar esse rapaz, eu tenho que respeitar essa moça. E aí ele ia criando a gente, a minha mãe também. A minha mãe bateu a gente até um pouco mais. Mãe tem essa liberdade, né? Minha mãe, ela não batia na hora. Minha mãe nunca bateu na hora. Mas a minha mãe olhava pra gente assim e dizia assim, a sua batata está esquentando, fica tranquilo, lá em casa a gente resolve. Essa frase, lá em casa a gente resolve, foi minha mãe que cunhou essa frase. Lá em casa a gente resolve. Aí quando chegava em casa, eu me lembro várias vezes que eu acordava de manhã, um sábado assim, sabe? E aí eu acordava, ela colocava o café da manhã, a gente tomava. Depois que tomava o café da manhã, aí ela falava assim, vem aqui com a mãe quer conversar com você. E ela estava ouvindo o hino da Shirley Cavalhais. Ela ouvindo o hino da Shirley Cavalhais, você fala, bom, a pessoa está ouvindo o hino da Shirley Cavalhais, né? Não é possível que ela vai me bater numa hora dessas. Aí a gente entrava no quarto, quando entrava ela fechava a porta. Aí quando você escutava aquele barulho da porta trancando, era terrível, já era o princípio das dores ali, né? Aí ela sentava e dizia assim, você vai apanhar por isso, por isso, por isso e por isso. Eu falei para você não fazer isso, você fez isso, isso e isso. E eu disse para você, quando você faz isso, a consequência é essa, você tal. Então você, depois dela dar aquele sermão de 2 horas, as sessões de tortura dela duravam umas 3 horas, porque 2 horas era só de sermão e 1 hora de espancamento. Aí ela dizia assim, agora você vai tomar aqui 5 cimpatas para você aprender a ser homem e honrar sua mãe. E aí ela falava, como que vai ser? Vira pro canto e você vai tomar, e você vai ter a autoridade e a liberdade de contar 1. Ai, mãe, não faz isso. 2, não faz isso. 3. Depois que ela dava 4, aí ela abria a porta. Aí 5, aí você podia correr, mas ela saía correndo. Enquanto ela tinha fôlego, você ia apanhando, até você se livrar dela no quintal, que aí dava para você se livrar dela lá, agora vai lá, né? Eu vou dizer uma coisa, eu amo a minha mãe. Nós nunca vamos fazer isso, é óbvio, né? Mas se eu pudesse, eu erigia um altar lá para minha mãe, de veneração a ela. Por quê? Porque eu entendi que cada cintada, cada chinelada, cada, aleluia, varada, foi salvando a minha vida, foi educando a minha vida, foi equilibrando a minha vida. Em 2010 veio a lei da Sasha, da Xuxa, que é a chamada lei da palmada, e não pode mais bater nos filhos. Existem outras formas de bater nos filhos. Essa lei tirou, né, o chamado jus corriendi que os pais tinham sobre os filhos. Os pais podem corrigir os filhos sem agressões físicas agora. Os meus pais hoje estariam inabilitados para serem pais, mas no tempo deles eles serviram muito bem, aleluia, eles conseguiram cumprir muito bem o papel deles, e eles salvaram os filhos de diversas coisas, através dessa educação e respeitando as faixas etárias. Não irriteis aos vossos filhos, trata o seu filho com ânimo, não tratando ele fora da sua etariedade, não o tratando fora do seu momento, fora do seu tempo, mas dando para o filho a oportunidade de desenvolver e sendo ali um arrimo. E saiba de uma coisa para a gente finalizar, que você não cria filhos para si, principalmente as mamães que estão me ouvindo. A mamãe, a maternidade, aleluia, ela é mais difícil de romper. A paternidade me parece que rompe mais fácil, o pai larga o menino mais rápido, mas a mãe não. A mãe, o rapaz é marmanjão, tem 40 anos, aí a mãe fala, é meu menino, né? Ela chama de meu menino, como se estivesse falando do bebê, não é verdade? É o meu menino, é a minha criança. As crianças estão para chegar. Quando você vai ver, as crianças são homens desse tamanho, mulheres desse tamanho, né? A gente não pode infantilizar os nossos filhos de maneira nenhuma, e nós temos que lembrar que nós criamos filhos para o mundo. Qual é a figura que a Bíblia usa para filho, que é uma figura recorrente? É que os filhos são como flechas nas mãos do valente. Aleluia, eu estou aqui para lançar. Uma hora o filho vai embora, uma hora eu vou ter que enfrentar a síndrome do ninho vazio, e naquela hora Deus vai me dar graça, e daqui a pouco virão os netos, e os bisnetos, e os trinetos, e assim sucessivamente, e eu vou continuar sendo, aleluia, a autoridade na família, aleluia. Nós precisamos trabalhar com isso. Vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Muitos pais frustram os sonhos dos filhos. Você tem que colocar o filho com o pé no chão, mas nunca
aleluia, matar o sonho dele. Coloque ele com o pé no chão, apresente as dificuldades, apresente as limitações, faça-o ver coisas que ele não está vendo, mas depois diga para ele: não importa o que aconteça, nós estaremos juntos, nós estaremos juntos, e nós estaremos juntos, em nome do Senhor Jesus.